Bem-vindo ao terceiro episódio do Casa Gior Podcast. Cada episódio nós trazemos uma pessoa inspiradora, transformadora, que vai motivar ainda mais você. E hoje não poderia ser diferente. Vamos conversar com uma mulher fera no que ela faz, que vai te ajudar muito e vai ajudar você a mudar o seu rumo e os seus resultados se você está pensando em ganhar dinheiro com a arquitetura. Eu estou aqui com Andressa Martins, que é arquiteta e urbanista desde 2018, com MBA em Design de Interiores, com uma abordagem focada na criatividade e no uso de cores, desenvolve projetos que vão além da estética, integrando funcionalidade e bem-estar. Também é mentora de arquitetas e designers, conduz essas profissionais a organizarem os seus escritórios, valorizarem seus projetos e construírem negócios sustentáveis, autorais e lucrativos. Tudo isso com um toque do seu mundo, criativo, colorido e cheio de propósito. Andressa, Muito prazer estar aqui com todos vocês. seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Júlia. Gente, para quem não sabe, só para dar uma palhinha, a Andressa é muito fera e a gente vai trazer uma abordagem muito incrível aqui em toda essa parte de arquitetura no digital. Então, Andressa, para a gente começar, como que foi a sua transição e se teve ela da arquitetura tradicional para o digital? Certo. Eu enxergo um digital como um canal de comunicação. E eu já comecei dentro dele. Falando até um pouco da minha história já. Eu me formei em Maceió e eu vim aqui, moro em Taubaté atualmente. Eu vim para Taubaté em 2019 e é aquela coisa. Os primeiros clientes sempre serão familiares, pessoas que te conhecem. No caso, eu não tinha nenhum desses perto de mim. Então, o que é que eu poderia fazer para conquistar os meus primeiros clientes? Então, aí eu fui direto para o digital. Eu fiz, é aqui que eu vou, pelo menos, iniciar a minha carreira na arquitetura. Então, desde o meu início, eu já estou no digital. Então, você se formou em 2018, veio aqui para a região em 2019. Isso. E logo em 2019 você já começou a trabalhar no digital? Como que foi? Na verdade, eu abri meu Instagram em 2019, iniciei o meu MBA lá em São José dos Campos, que a gente fez em design de interiores na FAP. E logo depois, assim, eu fiquei um tempo sem postar, porque isso sempre acontece. Você que está aí do outro lado, isso não acontece só com você. Todo mundo que abre o Instagram pela primeira vez e não tem nenhuma estratégia por trás, você vai empacar e talvez aconteça de você ficar um tempo sem postar, que foi o que aconteceu comigo. Você estava motivada, daí já deu uma. Será que Não tinha vai? estratégia nenhuma. E aí, em 2019, isso aconteceu. Quando foi em 2020, foi a minha virada de chave, que eu decidi realmente transformar o digital em... Eu falo que era o meu escritório digital, e literalmente, porque era digital. Então, em 2020, eu comecei a postar e não parei mais. Acho não, tenho certeza que a minha grande virada de chave e muito dos resultados que eu tenho hoje veio da constância que eu venho tendo desde 2020 no digital. 2020 foi na pandemia. Foi. Foi na pandemia que daí você startou o escritório digital. E não sei se você se lembra, mas o que passava na sua cabeça? Porque assim, você começou e você parou. E essa é uma parte que muita gente vai se identificar. O que você via de medo ou o que te empolgou a startar de novo? Não, agora vai. Tá. Primeiro que eu fiz terapia. Importante falar isso. Importante. Então, eu fiz terapia para entender o que estava me travando. Eram muitas crenças, na verdade, de estou iniciando, existem pessoas melhores do que eu no mercado já. Isso sempre passava Já pela minha estão cabeça. prontas. Não sei o que postar. Tudo que eu postar não vai ser interessante. E aí, em uma dessas sessões de terapia, eu comecei a analisar. Caramba, o que eu acho que é muito iniciante é o avançado para o meu cliente. É isso mesmo. Então, por que eu vou deixar de postar pensando nos meus colegas de profissão?
Então, é até uma coisa que eu passo para quem está assistindo e tá travado de não postar nas redes sociais porque sente medo. Fulano se formou comigo e está melhor do que eu e ele vai me julgar. O seu Instagram ele tem que ser feito para o seu cliente e não para quem se formou com você ou para outro profissional da área. Porque se a gente ficar pensando nesses profissionais, a gente não posta nunca. Nossa, nunca. Então, essa foi a virada de chave de eu entender que os clientes, as minhas postagens eram para os meus clientes e não para colegas de profissão. E a gente deveria pensar mais nos clientes, a gente pensa mais no concorrente do que no próprio cliente em si. E o cliente de arquitetura, né, o que está contratando um arquiteto, ele se identifica com o seu design, né? Com o jeito que você conversa, com o seu estilo. Você faz algumas postagens, a pessoa se imagina, fala assim, nossa, é a minha cara ali. Então, você estava escondendo o ouro esse tempo todo, na verdade. Exatamente, exatamente. E a gente precisa entender isso. Às vezes você tá. Eu vou dar até um exemplo de uma mentorada minha que postou esses dias um vídeo que ela estava na casa do cliente fazendo uma edição, mas ela levou uma fita crepe para medição com o cliente e já colocou ali as medidas de sofá, móvel, e o cliente já se viu ali. Já se localizou, ela Já colocou se o volume localizou. do Isso, ela sofá, fez quanto um que layout tudo com com fita fita crepe. crepe. Eu vi isso já. Nunca fiz, mas eu Não, já e vi. ela postou isso e ela achando, eu acho que não vai ser interessante, que tá viralizando no Instagram dela. Então, uma Caraca. coisa que a gente pode achar que é tão simples, né? Fita crepe. Mas não, é o que tem por trás disso, é o sentimento que ela mostrou ali para o cliente. Porque ao fazer isso, o cliente ele começa a entender, nossa, aqui vai ficar o meu sofá, cabe, porque E ela trouxe uma coisa básica que a pessoa pode também fazer na casa dela. Sozinha, às vezes. Tipo assim, eu quero trocar meu sofá. Será que vai ficar bom? A pessoa já coloca a fita crepe ali e já consegue se enxergar. Exatamente, exatamente. É isso que a gente precisa começar a pensar e trazer para a nossa rede social. Esse tipo de pensamento que, para o cliente, vai parecer uma coisa de outro mundo. É uma inovação. E que dica que você dá para quem está começando ou já está formado, mas assim, tá querendo começar ali na rede social e não sabe por onde? O que que você diria? Sei lá, Instagram profissional, Instagram pessoal, posta os dois, posta um só. A gente poderia até falar sobre isso. Um pouco de tudo. A gente tem que ter muito cuidado. Eu fui uma profissional que separei os meus dois Instagrams. Por que que eu fiz isso? Eu gosto sempre de justificar por que eu fiz isso. Quando eu me formei, eu tinha 22. Eu me formei com 22 anos. Então a gente pode imaginar que uma menina de 22 anos, ela curte um pouco a vida. Sim. E por ser um pouco mais nova, eu entendia, naquela época eu já entendia que os meus clientes já eram mais velhos do que eu. Porque se é um cliente que, cara, tem dinheiro para construir uma casa, eu já entendo que é alguém que já tem uma carreira, Uma uma bagagem ali por bagagem, trás, e né? ele é mais velho do que eu. Sempre pensei sobre isso. Então, por que que eu vou mostrar determinadas coisas no meu Instagram profissional, do meu pessoal? Então, eu separei ele muito por conta disso, por conta de saída de... Não sei, na época eu ainda ia pra balada, hoje eu não vou mais. Mas Casada. não vou mais pra balada. Já tenho 30 anos hoje, gente. Não vou mais pra balada, mas antes eu ia. Então, assim, eu tive isso muito bem na minha cabeça e eu acho que funcionou muito bem. Eu acho, não, tenho certeza que funcionou muito bem. Já hoje em dia, eu posto muitas coisas do meu pessoal no meu profissional, mas eu sei que eu não tenho coisas do meu pessoal que vão atrapalhar do meu cliente me entender. Do cliente, ele não vai ter uma impressão negativa da minha pessoa porque eu postei alguma coisa do meu pessoal. Então, sempre que você tiver esse receio, não sei se eu posto no pessoal ou profissional, pense assim, você quer que o seu cliente ele veja esse tipo de postagem? Isso vai agregar Vai alguma coisa agregar? ali? É. Aquilo ali, ele vai ter algum ruído da sua personalidade? Porque a gente tem que ter cuidado nisso, de ter esses ruídos também para o cliente entender, será que essa menina tá na balada, sexta-noite, Não tem voltando de necessidade de madrugada em trazer isso casa? num perfil profissional. Será que ela tem
será que ela é suficiente para fazer meu projeto? A gente tem que pensar nisso. Então, no meu início, eu separei por conta disso. E até hoje eu sigo separado, mas posto muitas coisas pessoais também, porque eu acho que a rede social é uma rede social. A gente precisa ter também aquela coisa de pessoas. Eu não acredito em Instagrams portfólios, que só tem foto de projeto ou renderização ou maquete 3D. Eu não acredito nesse tipo de Instagram também. Então, a primeira dica é: a pessoa abre o Instagram, ela faz o Instagram profissional e fala sobre ela também de maneira pontual e estratégica. Ela não vai postar o dia a dia dela ali. Acordei meu café da manhã, mas ela foi em algum evento, de repente, ela visitou algum fornecedor, ela teve alguma, sei lá, se eu vou tomar um café com outra arquiteta, alguma outra coisa assim, daí sim para ver essa parte social. Visitou algum cliente, postou alguma foto, daí você traz um pouco disso também para trazer esse engajamento e Exatamente. esse contato. Tanto que eu falo para cliente que eu falo agora, mentoradas, para mentoradas que são, sou mais low profile, não posto tanto no meu Instagram pessoal. Você sabe o que é low profile, gente? Eu sei, não sei se o pessoal sabe, mas pode explicar. Low profile é aquela pessoa que nunca posta nada, tipo meu marido. Meu marido é dessas, nunca posta nada, tem as postagens do Instagram dele só Mas fui eu briga que para os outros publiquei. aparecer. Exatamente. Mas e aí, para essa profissional que ela já é uma pessoa que não posta tanto da vida pessoal, que é mais low profile, eu falo que pode tornar o seu Instagram pessoal em um Instagram profissional, sim. É só ter esse cuidado no que vai postar também. Hoje, que a gente vê, e você até citou, hoje tem um excesso de conteúdo, né? De tudo quanto é coisa, tanto coisas importantes e enriquecedoras, quanto coisas aleatórias que a gente perde muito tempo. Mas o que você acredita hoje, que você já tem um perfil estável, um perfil sólido, com bastante clientes, bastante engajamento também, o que você acredita que seja um diferencial para crescer esse perfil? Um perfil, por exemplo, que não sai do lugar. Você vê ali o que você acha que a pessoa, uma dica para ela, uma sugestão. O perfil que não sai do lugar é aquele perfil muito morno, que não tem opinião de nada, que posta uma vez ou outra. A pessoa que tem uma constância, que ela posta a tua opinião em relação a determinados assuntos, não sendo polêmica, tá? Sua opinião em relação à arquitetura. A sua profissão, né? A sua Isso, profissão em si, isso, a quando sua ela, profissão. quando ela mostra a autoridade dela ali. Isso, quando ela mostra a tua autoridade, quando a gente mostra ali que a gente está fazendo, que a gente sabe do que a gente está falando sobre o assunto. E a constância também. O ponto principal aqui, temos 2 pontos principais aqui, a constância e também saber mostrar que você sabe sobre o assunto, que você é uma autoridade sobre o que você está falando. Então, se você juntar esses 2 quesitos, você consegue sim crescer no digital, eu tenho certeza. E você acredita que todos os arquitetos têm que aparecer na câmera para poder crescer? Eu acho que sim. Você acha que sim? E por que você acha isso? Eu acredito que a arquitetura, ela não é... A gente não faz arquitetura... A gente faz arquitetura para pessoas. E se a gente faz arquitetura para pessoas, a gente precisa mostrar um pouco da nossa pessoa nos nossos projetos. E quando a gente faz essa humanização, se mostrando, claro que tudo com muito... Você pode ser uma pessoa, por exemplo, que não gosta muito de aparecer na câmera para falar dos seus projetos, mas, ao mesmo tempo, você pode também postar menos da sua pessoa, mas nunca ficar sem aparecer. Isso aí eu não acredito. Da pessoa entrar no Instagram e não saber quem é o arquiteto. Exatamente. Ver um monte de projeto, mas quem é o arquiteto daqui? Exatamente. E eu já vi diversos perfis, por exemplo, com projetos incríveis, que não tinha nem o nome do profissional na bio. E eu vou trazer uma coisa aqui, que não está na pauta, mas que eu já vi você falando sobre isso, e eu concordo, já vou falar a minha opinião que eu concordo, que não é só aparecer,
mas como aparecer? Então, eu acho que isso é super, super importante, porque às vezes a gente pode aparecer em uma imagem só, né, uma foto, uma selfie, mas o modo como você está vestido, o modo como está seu cabelo, sua maquiagem, né, principalmente se for mulher, ou unha, ou qualquer outra coisa, isso passa uma linguagem oculta, assim, para os seus clientes ou para os seus futuros clientes, né, que estão ali te observando. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu já vi que você já comentou sobre isso até na sua rede social. Tudo comunica. Tudo é uma forma de comunicação. Apesar de eu poderia estar muda aqui, eu já estaria comunicando alguma coisa para quem está assistindo. Postura comunica. Voz comunica. Jeito de falar comunica. Roupa comunica. Cabelo comunica. Você pode achar que não, mas tudo comunica. Não é só o que a gente vai falar em si. A comunicação, ela tem a comunicação verbal e a não verbal. E eu costumo falar que a comunicação não verbal, hoje, para as redes sociais, é ainda mais importante. Porque na rede social Instagram, tá? Porque se a gente for falar de outras redes sociais, Muda, né? muda um pouco isso. Mas na rede social voltada falando do Instagram em si, a tua comunicação não verbal ela é muito mais importante do que a sua comunicação verbal em si. Então a gente tem que ter muito cuidado. Arquitetura, eu já ouvi inclusive eu não sei agora quem foi a blogueira. Se você souber, já coloca aqui nos comentários quem foi essa blogueira que falou isso. Que ela queria fazer uma reforma da casa dela e pesquisou umas arquitetas famosas no YouTube. Teve uma que ela gostava muito, mas ela falou que a pessoa não se vestia bem. Ela falou com essas palavras Não no... contrata. Eu acho que Ela eu falou, lembro dessa não vou história aí. contratar. Acho que foi a Valesca Bruzzi. Foi a Valesca? Eu não Ela lembro falou, quem foi, mas não eu já... contratou, eu acho que foi ela, não contratou a profissional porque ela disse, a pessoa não se veste bem, sei lá se ela tem bom gosto para arrumar minha casa. Com certeza. É identificação, né? Você bate o olho, você fala, me identifiquei com o estilo dela, me identifiquei com o estilo dela realmente ali. Nossa, eu acho que a gente vai se dar bem, em sintonia, né? E a moda, ela anda muito com a arquitetura. Nossa, total. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado. Até a gente está falando esse ano, por exemplo, deu muito marrom. Pode ver que deu muita madeira nos seus projetos Deu em mesmo. si. Muita madeira. Muita cor voltou. Tonalidade de madeira mais escura, que não estava em alta uns anos atrás, que veio tudo. Então, é tudo voltado, literalmente, na moda também. Então, a gente vê a moda que traz em relação às cores, e aí as cores elas mandam um pouco no design em si, que aí já vem para os materiais, revestimentos, e a gente tem essa cadeia aí que tudo comunica. Então a gente precisa ter cuidado sim com o que a gente vai se apresentar para o nosso cliente, do jeito que a gente vai se vestir, e do jeito que a gente vai se comunicar, não só verbalmente, porque isso é muito importante. E você que faz muito isso, como que a gente consegue equilibrar no nosso Instagram conteúdos profissionais, então projetos, render, com um conteúdo pessoal que conecta o seu cliente, o seu público ali? Como que você conecta? Como que eu faço isso? Eu nem falei no início aqui do podcast, mas eu sou nordestina. Eu falei sim. Eu sou nordestina. E como eu vim aqui para Taubaté, eu fui criada... Eu sou de Maceió, eu sou da capital. Só que eu fui criada no interior do meu pai. Então, férias, passava um mês, por exemplo, nessa cidadezinha, que se chama Piranhas. Foi até onde eu me casei. E aí, eu cresci nessa cidade, então eu vejo que muitas coisas eu trago do que eu vivi ali na minha infância. A cidade é uma cidade com casinhas coloridas, é uma cidade tombada. Então, essa maneira de trazer um pouco até para minhas redes sociais dessa minha história, de falar, olha, eu sei por que eu gosto de cores, que eu utilizo cores nos meus projetos. É porque eu vim de uma cidade que, na rua da casa da minha avó, não se pode utilizar duas casas com a mesma cor, é regra da cidade. Sério? As casas não podem ter a Não mesma... sabia disso não, que legal.
não podem, então é tudo muito colorido. Então, eu vi de um lugar muito colorido, então, como que eu traria isso para a minha arquitetura? Então, Como não trazer, como né? não trazer? Então, eu comunico isso sempre quando eu estou lá ou quando eu estou aqui, que vejo algum material que me lembra. Então, tudo que for para comunicar por que você faz, o que você faz hoje, é importante da gente comunicar. Existem várias coisas que a gente pode comunicar dentro das redes sociais. E o fato da gente contar histórias é a mais poderosa que eu vejo hoje. Você contar por que você faz aquilo que você faz, às vezes é mais importante do que você falar que você faz. Contar como chegou naquilo, história de projeto, história de cliente, Exatamente. situações cotidianas. Exatamente. E talvez seja isso que todo podcast geralmente faz sucesso. Por quê? Porque tem uma história por trás. A gente não está aqui falando, olha, hoje a gente vai trazer 5 pontos sobre arquitetura, porque você deve fazer nas redes sociais. Não, a gente está aqui contando uma história e eu estou contando tudo o que está acontecendo, por que eu faço o que eu faço. Tem toda uma história por trás. E isso vem não só em podcast, mas a gente pode trazer isso em projeto, a gente traz isso na moda, eu falei da moda agora, né? Na moda e em outras profissões também. E você vendo hoje, tanto o que você pratica na sua rede social, como vendo também que você provavelmente acompanha grandes players, digamos assim, grandes arquitetos, daqui, de fora, enfim. O que você acha que mais gera autoridade? Que você vê, nossa, essa pessoa faz e isso realmente encanta. Ou às vezes uma técnica que você usa também. Para gerar mais resultado na rede social, o quê? Para dar mais like, por exemplo? Para gerar autoridade, eu acho que entraria a parte do like, mas que você vê que assim as pessoas elas te valorizam mais, falam, nossa, essa daqui acreditam mais no seu trabalho, né? Aumento de posicionamento. E como que a gente aumenta posicionamento? Sendo convidados para podcast, sendo arquiteto agora, exclusivamente que faz projeto, indo para uma loja de um fornecedor, mostrando para o cliente que você está ali, nossa, eu estou conhecendo aqui esses novos, como que chama? Esses novos padrões de MDF que surgiram aqui, ou em loja de marmoraria. Então, a gente mostrar que a gente tem uma autoridade determinada sobre aquele assunto. E em relação a like, o que eu já percebi é que muito mais do que eu colocar só a foto do projeto em si e só explicar na legenda, mas fazer essa parte da história, contar. Meu cliente me pediu isso, ele me pediu uma televisão, ele me pediu um quarto com um guarda-roupa, ele explicar o meu projeto e mostrar ao mesmo tempo. Esse tipo de conteúdo me dá muito mais like do que só a foto em si. E aproveitando que a gente está falando principalmente com quem está começando a carreira, você trouxe um ponto que é muito importante: participação ativa, né? Eu também sou arquiteta e o que eu vejo muito, principalmente no começo, é que assim as pessoas se formam e elas ficam dentro do seu escritório, falam só com os seus clientes, vai na feira e não fala com ninguém. Gente, você precisa ter essa comunicação com fornecedores. Mas não me convidaram para o evento. Apareça. Se apresente como arquiteta. Vá numa loja de pisos e materiais de construção e fale: eu estou construindo para uma cliente X, deixa eu vir ver aqui os lançamentos, as tendências para ver se eu consigo trazer minha cliente aqui. Tenha certeza que eles vão, né, te convidar para um próximo evento, loja de materiais de construção, loja de móveis planejados, marmorarias, feiras, eventos. Então, assim, não espere só o convite surgir, apareça. Se apresente, né? Se comunique de certa forma, porque isso vai fazer toda a diferença para você realmente bombar, né? Não, eu acho que isso eu acho que é super importante. Essa parte de network, 85% do dinheiro que a gente vai fazer na nossa vida inteira, ela vem de comunicação e network que a gente faz. 15% é por conta de técnica, conhecimento técnico que você tem. Então, o que é que a gente precisa? Às vezes, o que falta em muitos profissionais hoje, eles têm os 15% de técnica, sou muito técnico, sou a melhor de todas. Tá, mas como é que você comunica isso?
Como é que você não sabe, como é que você não tem fornecedores ali ao seu redor? Uma das coisas que me fez crescer muito como profissional era essa comunicação com o fornecedor. Várias vezes eu já perguntei, isso aqui funciona? Mandando o projeto para o fornecedor. E não é que você está mandando isso que você está se mostrando inferior a ele. O fornecedor, ele tem muito mais conhecimento técnico. Um fornecedor de imóveis, ele tem mais conhecimento técnico do que o arquiteto em si. Nossa, e eu, como fornecedor de móveis planejados, eu falo isso. Quando um arquiteto manda perguntando, eu falo: Nossa Senhora, esse projeto vai ficar bem feito. Exatamente. Então, assim, você se mostrar, você ter esse networking com fornecedores, é sobre isso, é você se manter ativa no mercado e você cresce muito mais. Então, tem que ter cuidado com esses 85% de dinheiro que você vai fazer na vida, você não vai fazer dentro de casa, tá? Então, é até uma coisa que eu falo. E até eu passo isso muito para as minhas mentoradas também. Saiam de casa. Você não vai fazer dinheiro presa dentro de casa. É até uma coisa que eu coloquei para mim, que eu sou home office. E mesmo assim, eu saio de casa. Toda semana eu tenho algum fornecedor para conhecer, eu vou para algum lugar para fazer esses estou em grupos, faço parte de mentorias em outras cidades, estou sempre viajando, então isso também me mantém ativa. Porque eu até a gente trouxe isso no antigo podcast, no episódio número 2, que assim, a gente está fazendo tudo isso daqui para você ter resultado, visibilidade e lucro. Então, gente, nada mais é para você chegar no lucro. Então, não adianta você ter uma carinha bonita. Por isso que depois a gente vai entrar nesse assunto ainda aí. Como que você usa a experiência do mercado físico, porque você também faz bastante projeto, ou já fez também bastante projeto, para gerar essa confiança no mercado digital? Hoje, eu falo que nas redes sociais, você precisa ter 3 tipos de publicação, 3 tipos de conteúdo. O provo que sei, provo que sou e provo que resolvo. Como que funciona isso? O provo que sei é aquele conteúdo que você mostra de antes e depois de cliente, mostrando, olha, eu fiz... O cliente ele me pediu um home office com um lugar para trabalhar, mas também um sofá-cama para servir de quarto de hóspedes e tudo mais, e eu resolvi desse jeito. Então, a gente prova que a gente sabe sobre arquitetura, design, enfim. O provo que sou é justamente o que a gente está falando tanto aqui, que é saindo de casa, mostrando que você viaja, e numa viagem você posta alguma coisa de arquitetura, ou você vai num fornecedor de loja de imóveis planejados e posta olha aqui essas novidades, aqui, olha esse MDF com esse vidro mini boreal, como fica incrível e tudo mais. E o provo que sou é você sempre estar se mostrando, na verdade eu ainda estou falando do provo que sou. Você tem sempre estar mostrando que você é uma boa profissional. Ponto. Se a gente não prova que a gente é uma boa profissional, ninguém vai contratar a gente. Nem no digital e nem fora do digital. Isso é importante falar, tá? E o provo que resolvo, que é o terceiro provo, que é quando você mostra que você resolve problemas pontuais dos seus clientes. E como que você prova que você resolve nas suas redes sociais? Mostrando uma prova social. O que é uma prova social? Um feedback de um projeto. Olha, o cliente me falando que ficou incrível, olha que maravilhoso. Ou você mostra que você resolve quando você posta alguma coisa muito pontual. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu fiz de um post há um tempo atrás. O meu cliente queria economizar na marcenaria do banheiro. Então, essas foram as soluções que eu trouxe para ele. Eu provei que eu resolvi um problema, que foi a economia da marcenaria no banheiro do meu cliente. Então, sempre ter esse conteúdo voltado para esses 3 provos. Não, e, na verdade, esse conteúdo que você falou, economizei para o meu cliente. Você ajudou o arquiteto que te segue e pessoas que estão ali procurando arquiteto. A pessoa vai falar, nossa, olha que ideia legal que ela teve. Exatamente. Então, assim, essa arquiteta tem bastante ideias. E, às vezes, você está com aquilo guardado para você e escondendo ouro que você podia alcançar ali, pelo menos, sei lá, 2 de cada um ali, que poderia já te contratar. Um para ser sua mentoranda, né? Mentorada, e o outro para poder te contratar como arquiteta. Não,
Exatamente. E aí, a minha rede social hoje, ela é voltada praticamente exclusivamente para as minhas mentoradas. Então, tem que ter muito cuidado também com quem a gente vai se inspirar nas redes sociais. O meu conteúdo, eu vou estar falando lá de captação de cliente, de contrato de arquitetura, mas eu também coloco os meus projetos, porque eu preciso mostrar para minha mentorada que eu estou ensinando o que eu faço no meu dia a dia. É aquela situação, né? Aquele que acontece muito no marketing digital, né? Te ensino a ganhar 100 mil reais todos os meses, mas não faz 100 mil reais A no pessoa próprio ensina negócio. É. Então, eu trago muito do meu dia a dia como arquiteta no meu perfil hoje, porque apesar de não ser uma linguagem voltada para cliente, é para profissional da área, o meu em si, mas ainda assim aparecem clientes, tá? Ainda aparecem clientes pelas minhas redes sociais. E você pega projeto? Pego. É bom saber, né? Vai que pega algum assista aqui hoje também. Aí, ó, vai que. E eu já ia falar justamente sobre isso. Como definir e atrair o público certo no meio de tanta concorrência e tanta. Não só. Tem a concorrência, mas também, às vezes, tem um monte de gente perdida ali e você, às vezes, pode captar o público que não é o ideal para você. Começa a te seguir e, na verdade, não é o que você está buscando. Primeiro é a definição do público ideal. A gente precisa saber com quem a gente vai se comunicar para que a gente consiga se comunicar de maneira estratégica. Então, se você vai fazer uma rede social voltada para cliente, a sua comunicação ela precisa ser voltada para cliente. Você não vai fazer uma publicação para cliente falando, olha aqui esse pé direito, o cliente não vai entender nada. O cliente não sabe o que é pé direito, geralmente não sabe o que é esquadria. Ai, pensa outras coisas de arquitetura. Qualquer coisa, sapata. Sapata, Roda olha a sapata, essa banca. roda. O cliente não sabe essa linguagem. Então a gente tem que tomar cuidado com esse linguajar. Então, saber com quem a gente vai conversar, principalmente, e em relação aos concorrentes. Não ter medo de concorrente. Tem muita gente ruim nesse mercado. Muita gente ruim. Não é porque ele tem seguidores no Instagram que ele é o melhor profissional. Então, é aí que entra. Eu queria falar um pouquinho do seu começo, Tá. que o render realista, ele sempre chamou muita atenção e chama até hoje, né? Mas eu queria saber, hoje, além da imagem bonita, o que que funciona? Mas eu queria que você contasse para quem está assistindo, porque você falou que você está trabalhando mais com mentorias agora. Não, na verdade é meio a meio. Ah, meio. Então, é isso que eu queria falar. Explicar mais ou menos como que funciona a passo a passo, as etapas, o que que você trabalha, o que que você oferece. Sobre o meu trabalho. Isso. Tá. Hoje, o meu trabalho ele é dividido em duas empresas. A empresa de educação e a empresa de arquitetura. São paralelas. Então, eu separo dias na semana para resolver coisas de determinadas empresas. Hoje, de manhã, eu resolvi coisa da empresa de arquitetura. Mandei lá para a moça que faz o meu freela de 3D, por exemplo. 3D não, de caderno executivo, mandei o caderno executivo, a modelagem para ela. Então, resolvi coisas da empresa de arquitetura. De tarde, estou resolvendo coisas aqui. Não é bem da empresa de educação, mas é das duas. Então, eu divido por esse tempo. Mas hoje, uma coisa que eu faço muito também nas redes sociais é fazer sempre a chamada para o meu cliente de mentoria, porque eu acredito muito que eu preciso aumentar essa régua do mercado, justamente por ver tanto profissional ruim. Eu quero aumentar essa régua do mercado, então a minha mentoria, ela é aquela que a gente vai pegar na tua mão e organizar teus processos, porque é um arquiteto que chega às vezes cru para mim, que não tem processos bem definidos, não tem uma gestão bem estabelecida, ele não tem às vezes como que é o nome do Notion? Ferramenta. Ele não tem às vezes uma ferramenta de gestão para acompanhar como é que tá os processos do escritório dele, como é que tá o andamento de cada projeto. Então, eu pego esses profissionais que não sabem ainda desenvolver essa parte
e organizo. E aí, primeiro, eu falo que a minha mentoria, ela primeiro a gente organiza a casa e depois a gente pensa como é que a gente vai captar novos clientes, porque não adianta nada também chegar um monte de cliente para você. Como que você vai atender? Às vezes você não vai conseguir cumprir prazo, às vezes você vai fazer um projeto meio a boca, porque está com muito projeto acumulado. Então, a gente organiza a casa e depois a gente foca na captação de clientes. Que aí a gente pensa em inúmeros funis de vendas. Quando eu Você, falo... você ajuda nessa parte do tráfego também, na parte do marketing digital. Exatamente, ajuda também. Então, depois a gente pensa nessa parte do funil de vendas. Então, na parte do funil de vendas, a gente pensa por onde que vai vir a captação dos seus clientes. Não pode ser só indicação. Quando a gente depende só de indicação, a gente está dependendo praticamente de... Do amigo começar a construir, do amigo que Exatamente, você é uma comprar coisa um apartamento. é uma coisa muito Esporádica. isso. Então, é difícil isso aí acontecer e você ter lucro de verdade no escritório recebendo só projetos por indicação. Então, outros tipos de funil que a gente pode utilizar. A rede social é um tipo de funil muito usada, inclusive, que a gente pode usar não só o tráfego pago, mas a gente pode utilizar as nossas publicações, a gente pode fazer publicações para viralizar também, por que não? Outro tipo de funil está no Google. Então, quando alguém pesquisa lá, Andressa Martins, não, arquiteto em Taubaté, Parece lá, Andressa quem que vai Martins. aparecer? Tem. O meu nome tem. Então, a gente tem que tomar cuidado também nessa questão. Então, existem outros tipos de funis também, que é quando você faz parcerias com lojas, com fornecedores. Então, vou te dar um exemplo de uma aluna minha, porque ela falou isso ontem para mim, então tá bastante na minha memória. Que ela falou que fez uma parceria com um corretor de imóvel. E ela falou, olha, todos os imóveis que você vender, eu vou dar uma consultoria de 2 horas. Vamos fazer essa parceria? É claro que não é assim que também que funciona, precisa ter uma relação ali genuína, né? Mas foi basicamente desse jeito. Elas fizeram uma parceria e ele falou, tá bom. Aí ele vendeu 2 apartamentos, falando, olha, você comprando um apartamento pela minha mão, você ainda ganha uma consultoria com essa arquiteta aqui. Olha que legal. Então, foi um impulsionamento na venda dele e, ao mesmo tempo, ela deu essa consultoria de graça. E aí, que não é de graça, eu chamo que é um investimento de tempo. Você está fazendo um investimento ali. Sim, ela vai falar bem dela. Num próximo, às vezes a moça também tem outro apartamento. E aí foi o que aconteceu. Ela fez essa consultoria no final de semana e, na consultoria mesmo, os clientes gostaram muito dela, se conectaram com ela e já pediram um orçamento de projeto completo para ela. Olha só. Um projeto de 15 mil reais. Então, ela gastou 2 horas gratuitamente para fazer essa captação, para servir aquele cliente grátis, porque ela não cobrou por isso. E ela vai vender um projeto de 15 mil reais. E você que está aí, que acabou de se formar, tá achando que assim, eu não vou trabalhar de graça. Eu não tenho 1 ano de experiência, 2 anos de experiência. Gente, tem muito chão para rolar. Olha isso. Isso é o que a Andressa falou. É sempre, não é sempre, mas assim, foi um tiro certeiro que ela deu. Olha que legal. Isso porque foi a primeira consultoria que ela fez. Olha Então, só. imagina, ela tem várias outras que ele vai marcar com ela, que ela vai fazer. Então, hoje, para a gente voltando a falar da minha mentoria, que a gente organiza a casa e depois a gente pensa nas vendas, a gente pensa exatamente quais os funis de vendas, porque você concorda comigo que eu sou diferente de você? Sim. Eu apareço mais nas redes sociais. Tenho alguma mentorada que não vai gostar muito de rede social. Então, a gente pensa em funis específicos, dependendo do teu canal de atuação, para a gente entender por onde a gente vai captar clientes. Sim. Então, a gente mexe nessas 2 partes. Porque eu acredito que escritório que não vende projetos, fecha. Com certeza. Fale. Então, a gente arruma a casa, mas a gente foca também muito nessa parte de captação de clientes. E hoje, o que você mais recomenda em relação... A gente citou aí do Instagram, você citou o Google. Se você fosse para elencar, pelo menos uma, assim, o que você diria que é o primordial? A gente tem TikTok, a gente tem YouTube, Instagram, Google, e-mail também, porque você pode disparar e-mail, né, para as pessoas, Facebook. Eu falo Facebook, mas eu recebo muito cliente via Facebook. Então, assim,
O que você considera que seria principal? Assim, a pessoa está começando, mas ela precisa elencar uma coisa para começar, porque você sabe que falar tudo isso para a pessoa já vai falar, nossa, cansei. Depende muito do nosso público ideal. Sabe por quê? Você concorda comigo, quem está no TikTok é um público mais novo? Sim, com certeza. Você consegue clientes, claro. Eu já vi gente conseguindo clientes pelo TikTok, mas sempre vai ser aquele cliente mais novo. No Instagram, a galera parece que ela é mais velha e ela entende que aquilo ali é um lugar que terão muitas imagens de portfólio. E aí eu trago outro que talvez você nem falou aí, Eita, qual? que traz também cliente, que é o LinkedIn. LinkedIn para arquiteto hoje traz cliente. Achei que você ia falar o Pinterest. Não, Pinterest também. É. Também. Mas o LinkedIn mais ainda. Porque, pensando no meu público-alvo hoje, meu público-alvo é uma galera que ganha acima dos 30 mil reais. Que é essa galera que compra um projeto meu. Ponto. Essa pessoa está no LinkedIn. Essa pessoa está no LinkedIn, ela é uma empresária, ela é gerente de uma fábrica há muitos anos. Então, ela está no LinkedIn. E não só no LinkedIn, mas no offline também. Então, eu vou te dar outro exemplo. Eu participo de degustações de vinhos na minha cidade. Amanhã eu vou para uma degustação de vinho em outra cidade para conhecer mais pessoas. Participo de grupos de networking. Então, a gente ter esse entendimento de onde está, quem é o nosso público ideal, é que vai dar o caminho de onde a gente precisa investir tempo. Com certeza. Você uniu, na verdade, o que você gosta, já pensando estrategicamente que você vai conhecer um público diferenciado. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Às vezes, hoje, o maior erro que eu vejo dos profissionais é ficar atirando por todo lado. Então, eu quero fazer projetos... Eu quero fazer projetos de interiores de apartamentos completos. Mas aí ele está postando lá nas redes sociais. Olha só esse passo a passo que a gente organizou que a gente transformou esse quarto com apenas R$ 500. Se você ficar postando esse tipo de conteúdo, você concorda comigo que você vai atrair um público que queira desenvolver consultorias? E eu não estou falando que é um público errado. Eu tenho mentoradas que elas são experts em consultorias de 2 horas. Elas fazem uma consultoria ali 2 horas com o cliente, por R$ 500, ganhou, tchau e bênção. Mas se não é do teu interesse vender esse tipo de consultoria, que no caso não é do meu interesse, eu quero vender projetos completos, eu não vou estar postando esse tipo de conteúdo. Não, eu falo que assim, a área da arquitetura, ela tem um leque gigante. Nossa. Construção, paisagismo, iluminação. Você pode ter construir prédio. Nossa, qualquer coisa que você pode fazer. Design de interiores. Você sabe o projeto que eu fiz esse ano? Eu fiz uma cenografia. Opa, virei aqui, não sei se está sem áudio. Não cortou, né? Eu fiz um projeto esse ano que foi de cenografia. Eu ajudei uma empresária a decorar o local onde ia ser o evento dela. Então, eu escolhi mesa, escolhi cadeira, escolhi o local junto com ela. Legal. Então, é um outro nicho que a gente vai também, que a gente pode ir na arquitetura. Tem arquitetura Você até de falou de avião, leque. né? Até de Exatamente. avião. E sabe também, a gente continuando falando de projetos que você falou aí de avião. Eu tenho uma mentorada que ela está fazendo, que ela vai começar a ter essa comunicação de reforma de motorhome. Gente, o caminho de arquitetura, design de interiores é muito amplo. Às vezes a gente está muito focado em só design de interiores, só fazer Só apartamento. só apartamento ou construções de casa, mas tem outros caminhos que a gente pode ir também. Só agora, a gente falou do motorhome, a cenografia que eu fiz de um evento e do avião, por exemplo. Então, a gente tem... E o que você falou do público ideal, porque eu falo isso para todo mundo. Você tem que ser bom, você tem que ser foda em uma coisa. Não adianta você querer ser... se eu não sei avião, então eu sou ruim. Eu não sei o motorhome, ou eu sou especialista em motorhome. É isso.
seja o melhor nisso para todo mundo querer te contratar. Até lá do Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, todo mundo vai querer procurar você, porque você é a melhor pessoa para fazer o projeto de motorhome para ela. Exatamente. Essa parte de nichar, ela é muito importante mesmo. É. Inclusive, eu conheço arquitetas que fazem projetos, por exemplo, infantil. Então, toda vez que eu vou desenvolver algum projeto infantil, eu vou lá no Instagram para me inspirar. Então, imagina um cliente final que, vou ter um filho, vou reformar a brinquedoteca do meu filho. Qual dos dois Instagrams ela vai contratar? Um que não tem nada Ou um que só daquele fala disso. determinado do projeto, ou um que só fala nisso, que tem vários exemplos. Claro que ela vai para o que só fala nisso, porque aquela arquiteta ela está mostrando que ela sabe do que ela está falando, né? Sem você saber, você já deu uma pala do nosso próximo episódio, que vai ser sobre isso também. Olha! Vai ser sobre isso que a gente vai fazer no dormitório, parte de brinquedoteca. Vai ser um conteúdo extenso sobre. Mas, pensando assim, sobre tudo que a gente está vivendo hoje em dia, porque assim, é uma cobrança individual, né, que a gente sente, porque a gente fala que a sociedade cobra, mas na verdade é a nossa cabeça que cobra. Que quero me formar, já tenho que ter cliente, já tenho que ter projeto, já tenho que ganhar X, Y, Z, já tenho que fazer curso, tenho que falar 3 línguas ao mesmo tempo, tudo isso. Como que você administra tudo isso para você também ser alguma coisa assim, gostosa, leve, que você ganhe dinheiro? É um trabalho como qualquer outro, então às vezes provavelmente vai estressar bastante, mas que você não se sinta sobrecarregada com uma cobrança, que isso faça parte do seu estilo de vida. Trabalho dá trabalho. Trabalho dá trabalho. Primeiro de tudo é isso. Nunca vai existir algo que você vá fazer que você zero vai ter problemas. Então não tem romantismo, não tem. Não vou romantizar aqui. Trabalho dá trabalho. Só que a gente gostar do que a gente está trabalhando, aí é outra história. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu vejo um projeto meu sendo executado, o projeto pode ter me dado a maior dor de cabeça do mundo. Mas eu tenho o sentimento de como se fosse até uma coisa ilícita mesmo, que eu tomei uma coisa ilícita, de tão empolgada que eu fico. Então, e isso é uma sensação que eu já percebi que eu vicio. Por isso que eu gosto de fazer projetos. Eita. É a sensação de ver um projeto executado. A mesma coisa com as minhas mentoradas. Ver uma transformação, por exemplo. Nossa Senhora. Em êxtase. Transformação de vida. Você fala, minha filha, minha filhinha. Ai, aprendeu comigo. Isso aí também me dá essa sensação. Então, apesar de dar trabalho, sim, não vou falar que não dá. Qualquer obra, qualquer projeto, qualquer trabalho que você vai fazer tem a parte mais burocrática. Não somos crianças, você não é mais criança, você vai lidar com partes que vão te dar dor de cabeça em um trabalho, como qualquer outro. Mas ter essa sensação no final e saber que eu vou sentir essa sensação no final é o que me faz continuar. Que conselho você daria hoje para uma pessoa que ela quer crescer no digital e viver disso nos próximos anos? O mundo está no digital. O mundo hoje é digitalizado. Se você não estiver no digital, se você não estiver aparecendo, você não vai ganhar dinheiro. Você não vai conseguir trabalhar. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. Se eu não tivesse entrado no digital lá em 2019 e começado literalmente ter uma constância de postagens lá em 2020, talvez eu não estava colhendo os frutos hoje. Gente, parece que não, mas já fazem 6 anos, né? Você fala 2019, já foi tanta coisa, já teve pandemia aí no meio. Nossa, é tanta coisa que envolve. E o que fez você, o que te fez decidir oferecer essa mentoria para arquitetas? Tá. Eu comecei a me sentir um pouco incomodada, vou ser bem sincera, talvez eu vou problematizar um pouco agora. Isso que eu gosto. Meu marido talvez não vai gostar do que eu vou falar, mas tudo bem. Eu comecei a ficar incomodada com determinados profissionais
que vendiam já mentorias e cursos no digital, mas não viviam o que ensinavam. Nossa. É aquela coisa, né? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. E isso começou a me incomodar. E aí eu pensei, né, terapeuticamente falando, tá, menina, eu falando comigo mesma, você tá incomodada com isso, mas você não tá Reagindo. você não tá reagindo, você não tá fazendo nada para que isso pare de acontecer. Então a mentoria ela veio muito desse meu sentimento de ficar indignada com o que estava acontecendo no mercado, com o que está ainda acontecendo no mercado. Mas o grande porquê é simplesmente para subir a régua do mercado. Porque eu não aguento mais ver profissionais se desvalorizando e não sabendo trabalhar. Eu fiz uma caixinha de perguntas no meu Instagram um tempo atrás, que eu perguntei quanto que você cobra por um projeto. Eu recebi respostas de projetos de 100, projetos de R$ 200, projetos de R$ 500, projetos completos, tá? Não estou falando de consultoria aqui. Não estou falando desse tipo de projeto, que realmente é mais Falando de projeto completo. projeto completo. E aí, profissionais que não sabem precificar a sua hora, profissionais que estão se desvalorizando. A mentoria, ela surgiu para a gente mudar isso daí. Para a gente elevar a régua do mercado, para a gente trazer essa galera para o digital também. Porque se tem tanta gente incompetente ganhando dinheiro, vamos trazer quem é bom. Vamos se mostrar, galera. Vamos ganhar dinheiro aqui. Porque se você tá Já cobrando que é tão bom. barato, ou você tá com o público errado, ou você tá se mostrando errado, né? Porque assim, imagina cobrar R$ 500 por uma casa inteira. Gente, a pessoa vai ficar quanto tempo? Gente do céu. Da última pessoa que eu conversei sobre isso, ela fez um projeto de uma casa completa. Casa, 3 quartos, cozinha, área gourmet, fachada, por R$ 2.000. O silêncio Daí ela fica lá, sei lá, quantos meses com o cliente, porque ele fica mudando o por projeto. R$ 2.000. É isso mesmo. E eu não vi de você, não. Já vi muita coisa. E aí, dentro da minha mentoria, por exemplo, eu trago meu marido como mentor financeiro, porque ele foi uma pessoa que me impulsionou muito, me ensinou a cobrar. Ele está no mercado há 15 anos, eu estou no mercado há 6. Então, ele tem um tempo de mercado maior para poder me auxiliar nisso. Ele me auxiliou muito no meu início. E ele tem MBAs em processos. Então, ele me ajudou a desenvolver o processo do meu escritório. Os processos, né? Porque não é só um. E aí, trago ele como gestor financeiro. Eu fiz, olha, decidi fazer essa mentoria, mas eu não consigo sozinha. Por quê? Porque muito da minha bagagem vem muito de você. Como que eu vou passar isso para as minhas mentoradas? Então, eu trago ele para a mentoria para a gente somar juntos e a gente atender o mentorado em todos esses aspectos, ensinando a cobrar para que ele pare de se desvalorizar, ensinando a fazer a gestão do seu escritório para pegar vários projetos ao mesmo tempo, sem ficar sobrecarregado mentalmente, porque o que a gente mais vê é arquiteto aí desistindo da profissão ou ficando maluco, que é o que mais está acontecendo. E a gente vem com a parte também depois de vendas, que é justamente para que a gente impulsione, apareça no mercado e cresça estrategicamente. Perfeito. Perfeito. É o combo completo. E o que você vê, fora essa parte de precificação, que a gente já falou? Essa pessoa que está começando sozinha, né? O que você também vê muito que acontece no mercado? Você fala assim, nossa, direto eu vejo isso, que era uma das coisas também que te incomodava. Não sabe vender o próprio serviço, então não sabe se posicionar perante o cliente. O cliente ele vai me querer fazer a casa dele, por exemplo. Uma casa gigantesca, e aí eu atendo ele e falo, toma por PDF o orçamento da tua casa. Não. Enviar orçamento por PDF. Gente, eu nunca, em 13 anos, vi um cliente fechar
quando você só manda. Você só vai fechar se você for o mais barato, 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 barato mesmo. Exatamente. Se você quer ser esse arquiteto ou esse profissional que quer ser visto como mais barato, ok. A gente não está falando com você. Profissional do PDF é o profissional mais barato. Você quer fechar, você só tem que ter preço, entendeu? É isso, Exatamente. profissional do PDF. Existe profissional do PDF e existe profissional do posicionamento forte e estratégico, que é muito do que eu faço hoje em dia. Não é aquela coisa de, porque vai demorar muito para vender, eu só queria saber o preço. Gente, você vai desenvolver um projeto de uma casa, você vai passar 6, 7 meses, até um ano com o cliente, ou mais, dependendo do projeto. Imagina se não rolar uma conexão genuína ali com ele. Eu tenho A reunião é muito para isso também. O meu irmão está construindo e ele fez reuniões com construtoras, com empresas. E teve uma que ele assim não parava de falar, e a única que tinha arquiteto envolvido. A arquiteta assim mostrou o sonho dele. Os outros que eram engenheiro, olha o potencial que você tem na mão. Pensa só. Os outros que eram engenheiros, eles falavam muito assim da matemática, tudo mais que assim, de preço. Vai custar. E assim, já estava preparado, porque você vai construir, você já tem que estar com o dinheiro ali disponível, beleza? Isso é super importante, quanto que vai, mas ele já tinha uma média. Agora ele queria saber do sonho, quem que vai naquela delicadeza, quem que vai mostrar e conversar, e as perguntas corretas. Eu sei que foi uma novela, ele não parava de falar de um tal do escritório, tal do escritório, tal do escritório. Daí eu falei para ele, é porque estava arquiteto, não era único? Era o único. Era o único. E a arquiteta abordou eles de uma tal forma que realmente encantou a apresentação. Não foi um PDF, foi uma apresentação. Teve uma reunião para conversar sobre o que ele estava querendo, o que ele queria. Teve antes e depois uma apresentação do orçamento, de todo o escopo que poderia estar fazendo após o fechamento, né? Tudo que eles iriam executar. Não, então, correto. E o profissional hoje, que ele não sabe encantar o cliente, ele perde a venda. Não é só falar quanto custa. A maioria dos arquitetos hoje, eu falo arquitetos, mas é profissionais da construção, tá? Arquiteto, design de interiores, entra todos nesse meio. Mas a maioria desses profissionais hoje, eles usam a régua da própria vida para falar, o cliente ele não vai. Ele não vai querer, se eu cobrar 15 mil reais nesse projeto, ele não vai querer me contratar. Gente, o cliente que quer contratar um arquiteto, ele tem um dinheiro ali para investir no imóvel dele. Se for de construção que a gente está falando, coisa de R$1 milhão no mínimo, hoje numa construção de alto padrão, tá? E olhe lá. E olhe lá. E olhe lá. É isso mesmo. Mas aí... Por que você está... Você não tem R$1 milhão, talvez, para fazer a sua casa. Estou falando você, profissional. E aí você está achando que 15 mil reais em um projeto é muito. E não é. E não é. Não é. Então, a maioria dos arquitetos hoje que pecam nessa questão até de orçamento é se colocar na régua do cliente. Mas não pode. Não pode. Você tem que se colocar na régua do mercado, do cliente ideal que você quer atender. E indo agora, caminhando para o final, Andressa, visto aí toda essa bagagem que você já tem, inúmeras mentoradas também, conta pra gente um resultado que você teve que te marcou, um resultado, uma transformação que você acompanhou, fora o seu, que você aí, ó, dá água pro vinho, incrível, sem comparação, mas uma mentorada que você falou, nossa, dá até orgulho de ver. Ai, não posso falar só de uma. E a gente pode, eu acho que eu tenho que falar aqui, eu tenho que falar aqui de 2 resultados diferentes. Um resultado financeiro e um resultado de mentalidade, que isso aqui é muito importante também. Falando primeiro do resultado financeiro, eu vou te dar um exemplo de 2 mentoradas, sócias, entraram na mentoria há mais ou menos 1 mês e meio. Elas entraram, a gente, antes até de entrar na minha mentoria, eu faço uma reunião com a pessoa. Por quê? Eu preciso entender se ela está preparada até psicologicamente para desenvolver o que a gente vai desenvolver com ela na mentoria.
Que não é fácil a pessoa aceitar, né? Não. A pessoa não é. Não, Às vezes não você tem é. que dar um chacoalhão Já nela. teve gente que eu fiz reunião para entrar na mentoria e eu disse: você não está preparada para entrar na mentoria agora, está tudo certo. Mas aí essas duas sócias, eu percebi que elas estavam muito preparadas, só que elas estavam cobrando pouco pelo trabalho delas. E era um trabalho de excelência, porque eu peço para ver, inclusive, o trabalho delas. E aí elas entraram na mentoria, a gente faz uma reunião logo que entra de diagnóstico, a gente senta, bate todas as metas. A gente tem 2 resultados com elas nesse 1 mês e meio. O primeiro resultado foi que eu falei, olha, vamos desenvolver esse tipo de postagem, porque eu percebi que isso aqui performa bem no Instagram de vocês. Então, tudo que performa bem, a gente tem que repetir. Não tem essa de, eu preciso ficar inventando a roda toda hora. Não. O que está performando bem, a gente tem que ficar repetindo. O público está gostando disso. Exatamente. Elas repetiram isso, turbinaram a publicação, gastaram... Isso aí é um caso bem extremo, tá? Isso não vai... Pode ser que não aconteça com você do outro lado. Mas, se você nunca fizer, pode ser Ele não vai que saber. nunca acontece mesmo. Elas gastaram R$60 de turbinar. No mesmo dia, chegaram 3 pedidos de orçamento para elas, só desse turbinar. Elas fecharam. Os 3. Caraca. E desses foram 2 projetos e uma consultoria. E de um desses projetos que elas fecharam, um ainda indicou para outro, no mesmo apartamento. E aí o ponto também extremamente importante da mentoria. Elas fizeram uma reunião com o mentor financeiro, que é o Carlos, que é o meu marido. E aí ele dobrou o preço do projeto delas. E elas super inseguras. Falou, eles não vão aceitar. Não vão aceitar. Não vão, vai ser o dobro. Elas tinham vendido, tinha 2 semanas que elas tinham vendido no mesmo apartamento, no mesmo prédio. E aí a gente ia fazer uma reunião, elas iam fazer uma reunião com esse novo, que era o dobro do valor no mesmo apartamento. Já do mesmo apartamento já ia cobrar o dobro? Que é isso? E aí eu nunca vou esquecer que elas mandaram uma mensagem. O cliente fechou. Não, elas mandaram até no grupo da mentoria, não tenham medo de cobrar pelo valor justo do trabalho de vocês. Por medo, elas quase perdiam metade do valor daquele projeto. Porque eu tenho certeza que, das duas, uma. Ou esse cliente que pagou o projeto pelo preço certo, ele ia achar que elas não sabem do que elas estão falando, cobrando muito barato. Porque é isso também que acontece, tá? Tem cliente... Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, quando eu vou contratar alguma profissional, eu nunca escolho a mais barata. Nunca. Nunca escolho a mais barata. E aí, ela poderia ter perdido esse cliente se ela tivesse contratado, se ela tivesse cobrado mais barato. Mais barato. Então, elas pegaram esse que foi o dobro. E aí, outra coisa também. Quando elas entram na mentoria, a gente destrincha metas para esses 6 meses de mentoria, que são 6 meses de mentoria. E a gente colocou uma meta lá de pegar o primeiro projeto com valor acima de 20K. E aí elas... é uma meta muito distante. Isso tem 1 mês e meio. Já pegou. Quando foi sexta-feira agora, elas fizeram uma reunião de um projeto, de um apartamento que tinham mais quartos e tudo mais. Foi um projeto de quase R$24 mil. Fecharam à vista no Pix. Olha só. Com as duas. Então, de caso financeiro, eu tenho esse escritório. A gente vê aí que eram 2 meninas que, tecnicamente, não tinha nem o que melhorar, porque elas já estavam muito prontas tecnicamente, mas elas não sabiam se vender. Então, elas entraram na mentoria, a gente desenvolveu... Ou seja, a mentoria já se pagou, já se... Não, já não é nada. Elas já indicaram para 2 outras pessoas, um outro escritório também já entrou por conta disso, justamente porque elas sabem que tá se pagando. E aí elas até falaram isso, caramba, a gente nem acreditou na gente e você acreditou. Eu acreditei, porque eu vi que vocês tinham potencial para isso. E aí esse foi o resultado financeiro tão surpreendente. A gente pode até falar de mini resultados também, que não só financeiro, mas resultados de mudança de mentalidade. Eu tive outra mentorada que ela tinha dificuldade de dizer não para cliente. Então, o cliente pediu para alterar uma coisa com um projeto que já estava praticamente sendo entregue. O executivo já estava pronto. Nossa.
se ela fosse alterar, ela ia ter que mexer em todo o executivo. E aí ela, gente, eu não queria falar. Aí eu fiz, não, você vai falar exatamente com essas palavras. Olha, segundo o nosso contrato, depois que a gente passa para a etapa de executivo, quando a gente for alterar alguma coisa, a gente precisa colocar um aditivo. E aí ela falou não para o cliente, falando dessa cláusula no contrato. E o cliente falou, tá bom. E pagou ou não quis alteração? Não quis mais alteração. Ou seja, só era graça. Ou seja, ela estava extremamente... Ela disse, eu tirei 10 quilos das minhas costas. Só de ter essa mudança de mentalidade, só de saber dizer não para um cliente, que a gente tem que saber dizer não para um cliente, tá? Nem sempre o cliente está com a razão. Não sei quem colocou isso. O cliente sempre tem razão. Não sei quem colocou isso no mercado. E às vezes não é nem por maldade que ele fez. Alguns são por maldade, mas às vezes não é nem por maldade. A pessoa pediu, quis mudar. Só que tem um contrato, tem um passo a passo a seguir, já tem uma conversa ali, né? Então, senão ela nunca vai entregar esse projeto também final, ela nunca sai dali. Exatamente. Então, só de ter essa mudança de mentalidade, ela agradeceu também por conta disso. Então, inúmeros resultados, eu acho que muito além do financeiro, os resultados de mudança de mentalidade para mim, de você sair da cadeira de funcionário do seu próprio escritório para sentar finalmente na cadeira de sou a CEO do meu escritório, sou literalmente uma empresária, arquiteta, empresária, e começar a pensar estrategicamente em como captar novos clientes, como conversar com o cliente, como estabelecer limites nos nossos projetos e nas nossas entregas. Isso aí preenche demais dentro da mentoria também. Não é só o resultado financeiro que a gente tem aqui dentro. Gente do céu, que delícia de papo. Muito obrigada. Você gostou? Amei. Ai, muito legal. Passou muito rápido. Muito rápido. Nem sei quanto tempo deu. Quanto tempo deu? Pode falar, técnico. A parte técnica, a gente tem um técnico. Olha isso. Nossa, nem senti. Ó, gente, nem senti. Que papo incrível. Gente, se você está começando na arquitetura, na verdade, eu acho que isso não é para quem está começando, é para assim, você que está precisando de uma orientação, você que já é arquiteto formado e às vezes está aí perdido ou não está conseguindo o seu cliente ideal. Só de você acompanhar a Andressa, eu acho que você já vai destravar muitas coisas, porque realmente tira muito insights, muitas ideias novas. Andressa, por favor, deixe suas redes sociais, deixe seu recado, sua mentoria também, tudo aí. É importante eu dar um recado aqui, que eu não atuo só como mentoras de profissionais formados. Eu também tenho curso de software, então eu tenho curso para você que está começando e quer apenas aprender imagem realista, para começar, inclusive, porque quando a gente se forma, a gente não tem projeto. Então, quando a gente aprende a mexer no software e tem uma imagem realista, que foi como eu comecei, eu não tinha projetos executados ainda, e a gente posta nas nossas redes sociais, a gente consegue ter até mais força de mostrar o nosso traço arquitetônico, o nosso traço de estilo para o nosso cliente e literalmente captar os clientes dentro do Instagram que se conectem com a sua arquitetura. Então, eu também ensino isso, softwares para profissionais que estão na faculdade ou estão se formando. Executivo no layout também a gente utiliza. Então, se você for... Estou no final da faculdade, estou me formando agora, eu já tenho um tempo de formado, estou estagnada e quero literalmente esse apoio emocional e de outros profissionais, você pode me procurar. Qual que é a sua rede social? É Andressa Martins Arque. No Instagram. Isso. Então, no YouTube também é só procurar Andressa Martins Arquiteta, que você vê vários vídeos meus aqui sobre a minha vida. Você dá aula ao vivo ainda, às vezes, igual você dava antes, de vez em quando? Dou. Todo mês eu escolho um tema específico para dar aula sobre... Eu chamo de aula secreta, inclusive. Precisa estar num grupo secreto do meu WhatsApp para ter acesso a essa aula, porque eu trago muito conteúdo técnico e de posicionamento que eu trago na mentoria. Então, eu não dou isso aí abertamente. A pessoa tem que ter no um meu vínculo Instagram. ali, né? Isso, peraí, né, também.
Então, todo mês acontece uma vez no mês, eu tenho essa aula com o pessoal do grupo. O grupo está cada vez maior. Então, se me chamar no Instagram, eu te coloco no grupo. Vou pensar se eu te coloco também. Pode falar comigo que eu te coloco no grupo para você ter acesso a essas aulas. Muito obrigada. Foi uma delícia te receber aqui hoje. Gente, então, para quem quer me seguir, meu arroba é ju.gimenes e siga o nosso Instagram, casagior.podcast. Esse é o terceiro de muitos episódios. Gente, conteúdo riquíssimo. Você que quer começar, eu acho que assim, não é nem só arquiteto, dá um gás para quem quer começar na rede social, para quem quer bombar, para quem quer deslanchar. Incrível, tá? Então é isso e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Foi um prazer. Arrasou!